Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quem está feliz essa noite? Que maravilha. Obrigado, Senhor, pela minha família que está ali. Obrigado por cada uma dessas famílias que estão aqui nesta noite para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Aqueles que representam como família e aqueles que não estão em família, mas que representam as suas famílias. Que a graça do Senhor e a santa mão e abençoada dEle continue sobre a vida de cada um de vocês. Aleluia. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia, aleluia, que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Agradece, igreja. Agradeça pela sua família. Te agradeço pela minha família. Te agradeço pela nossa harmonia. E os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é bênção do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é bênção do Senhor. Que a minha família e a tua família sejam bênção do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. Nosso que estás no céu, santificado.
a minha casa. Estabelece o teu reino em nós, para que façamos tua vontade. Que a nossa mesa se farte de pão, que a nossa fé cresça de grão em grão, nos cubra de santidade, sabedoria e submissão. Não deixe que nos falte pão, fortalece a fé em nossos corações, que os nossos filhos te sirvam com amor, benditos sejam para a glória do Senhor. O meu maior patrimônio precisa do teu auxílio, minha família te chama. Mesa se farte de pão, que a nossa fé cresça de grão em grão, nos cubra de santidade, sabedoria e submissão. Não deixe que nos falte o pão, fortalece a fé em nossos corações, que os nossos filhos te sirvam com amor, benditos sejam para a glória do Senhor. O meu maior patrimônio precisa do teu auxílio, minha família te chama. Ó, vem Senhor, mora comigo. A tua graça nos faz prosperar, tua palavra nos edificará. Pai nosso que estás no céu, abençoa o nosso lar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todos os dias te daremos o melhor do nosso louvor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fomos feitos para a glória do Senhor. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Vou fazer uma solicitação. Já está aqui o tecladista. Para ter um fundo musical é melhor. Amém, irmãos? Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Agradecendo a Deus essa oportunidade de voltar a essa família que é a minha família, é a nossa família. Como eu disse, há muitos irmãos aqui. Nós saímos daqui fisicamente, mas o coração permanece aqui. Nosso coração sente muita alegria. Eu não vou falar muito, não vou chorar. Mas eu amo a cada um, amo a todos os irmãos, amo muito essa igreja. Agradecer mais uma vez ao pastor Sidney, à missionária Vanessa, que está aqui representando seu esposo. Agradecer a cada um desse ministério, a Débora, Valdir, Anne, Rodolfo, Regina, a cada irmão, a cada irmã, que o amor é recíproco. Nós somos muito amados aqui. Eu me sinto amada. E esse é o verdadeiro sentido da igreja. Esse é o verdadeiro sentido da igreja física existir. É de poder demonstrar ao nosso próximo, ao nosso irmão, o amor que Deus colocou no nosso coração. Depois de aprender a palavra, é transmitir aquilo que Deus nos ensinou. E eu estou feliz de rever cada um. Que não vi hoje pela manhã, nem ontem à noite. Estou feliz de ver Marcondes, Márcia, Jéssica. E nós podemos testemunhar em todo o cultinho que nós fazemos cada semana na família. Nós continuamos com o culto doméstico no nosso lar.
E eles são sempre citados. E eu disse a Jéssica hoje, Jéssica, daqui mais uns anos, você vai ouvir assim, olha, eu vou ligar para ela e vou dizer, Jéssica, você lembra que Mariana, Juliana, Marcondes, estavam lá na salinha, pequenininhas, ouvindo a palavra do Senhor? Hoje elas estão no caminho mesmo, ensinando aos filhos delas aquilo que elas aprenderam de vocês. Eles foram usados como canal e a referência que elas têm de salinha é aqui. Nós percorremos muitas igrejas em Aracaju e ela disse, mãe, nenhuma é igual a Paulo Afonso. Aquela salinha lá, ela foi a melhor, foi o melhor lugar que nós passamos. E nós podemos testemunhar essa bênção na vida delas. E a responsabilidade é grande de estar aqui, irmãos. Para estar aqui, nós precisamos estar com uma família verdadeiramente abençoada. E glória a Deus, esse testemunho, eu creio de que nunca hei de dar ao contrário, e sim que a minha família está sempre abençoada pelo Senhor. Nós servimos a Deus, glorificamos a Ele por tudo, porque em toda a nossa caminhada podemos contemplar passo a passo o que Deus tem feito na nossa vida. E agradeço a vocês também que fazem parte dessa caminhada, a cada um de vocês. Eu queria pedir que vocês ficassem de pé, para que nós possamos, assim, ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de 2 Timóteo. Capítulo de número 3, versículo de número 1 ao 7. Que Deus possa abençoar cada família esta noite. Que a sua família não saia daqui como entrou, mas que saia renovada, aprendendo um pouco mais do que Deus quer de cada família. Viver em família não é fácil, irmão, mas mais difícil mesmo é viver sem ela. Viver em família é difícil, cada um de nós temos uma identidade, cada um de nós temos um temperamento. Mas difícil, eu acho que é impossível viver sem família, viver só. Nós não fomos criados para sermos ilhas, nós fomos criados para sermos pontes. Uma ponte que leva um ao outro, que conduz um ao outro em amor e união. E as famílias têm vivido, como foi já falado aqui, crises. Nos últimos anos, nas últimas décadas, a família tem sido desacreditada. Não se acreditam mais na família, não se aposta na família. As pessoas vão para os casamentos já dizendo, vamos ver quanto tempo vai durar. Será que passa de 1 ano? Será que passa de 2? A família está se deteriorando, está se desfazendo. Mas nós estamos aqui para fazer a diferença como família. Mas infelizmente até dentro da igreja, as famílias têm vivido esta crise. E eu queria falar um pouco sobre crise na família neste dia. Principalmente sobre crise nos valores da família. Porque, coisa rara, são valores na família. Eu queria falar um pouco sobre isso nesta noite. E Deus colocou esta palavra no meu coração, que está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do número 1. A seguir diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhes o poder. Afasta-te também destes, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Amém, irmãos? Podeis assentar. Irmãos, esse cenário destes versículos é sombrio, é maligno, é terrível.
E há mais de 2000 anos, essa palavra foi escrita. E se nós olharmos ao nosso redor, nós podemos enxergar que nós estamos vivendo nesse tempo destes homens. Mas o que é que tem a ver isto com família? É porque família é formado por pessoas. Se nós formos estudar a Bíblia fala poucas coisas de algumas famílias. Tem alguns retratos familiares, mas a Bíblia fala tudo sobre o indivíduo, sobre o homem, sobre a mulher. E a família, ela é formada por indivíduos, por pessoas. Nós somos indivíduos, somos pessoas que formamos uma família. E o retrato da nossa sociedade hoje não precisa nem acompanhar nos jornais. Nós temos a notícia do nosso lado, do nosso vizinho. Antigamente você via uma matéria de uma catástrofe na TV. Hoje você vê na prática, na realidade, perto de nós. A malignidade, isso tudo que está descrito aqui tem chegado até nós porque nós estamos vivendo este tempo. O tempo onde o homem tem se tornado amante de si mesmo, individualista, pensa tão somente em si. E eu queria falar um pouco sobre alguns valores da família. E em primeiro lugar eu queria falar sobre valores individuais. São valores individuais. O que o homem hoje tem na vida de mais importante? O que você diria que você tem de mais importante na vida? Muitos diriam, eu tenho Jesus, mas Jesus a gente deixa de fora porque Ele é incomparável, Ele é inigualável, Ele é a base de tudo. Mas no âmbito humano, o que é que você tem de mais importante na sua vida? Muitos vão dizer, é a minha família. Muitos vão dizer, é a família. Mas será que é mesmo? Será que é verdade? Será que a profissão não é mais importante? Será que a casa, o carro? Será que não tem algo mais importante do que a família? Porque nós vivemos num tempo em que as pessoas falam, mas não vivem o que falam. É fácil falar e dizer, não, a minha família é o que eu tenho de mais importante, é o meu maior valor. Mas será que vivemos isso? Será que o nosso esposo, a esposa, os filhos conseguem enxergar e dizer assim, verdadeiramente a minha mãe, o meu pai, o meu esposo, a minha esposa, eles vivem como se nós fôssemos o mais importante que eles têm? Há uma crise, irmãos, nesse tempo. Muitos dizem que é a família, no discurso isso é muito bonito. Mas quais são as características do homem do tempo do fim, do tempo em que vivemos? O versículo 2 diz que os homens serão amantes de si mesmos. O que importa é o que eu quero, o que importa é a minha vontade, o que importa é o que eu faço, o que importa é o que eu vou ser, o que importa é o que eu vou ter. No discurso é muito bonito dizer que a família é o mais importante, mas na prática é outra. É por isso que a Anne falou aqui, o importante não é só o amor, porque falar de amor é muito fácil. As canções em todo mundo falam sobre amor, nunca se falou tanto sobre amor como hoje, mas nunca se viveu tanto ódio como se vive na sociedade. O amor tem se falado, mas não tem se vivido, não tem se praticado, porque amor não é fala, amor não é sentimento, amor é atitude. Se amor fosse sentimento, irmão, Jesus não tinha dado esta ordenança, ama o teu inimigo. É muito fácil amar a esposa, é muito fácil amar o esposo, os filhos. Agora ama o assassino do teu filho, da tua filha, o estuprador, aquele que te bateu, aquele que te traiu. Jesus disse, ama ao teu inimigo. Nós temos que decidir amar e praticar o amor em atitude, em prática. Glória a Deus. Esse tempo tem sido um dos maiores problemas da família. Nós usamos um ao outro e não amamos. Terminamos vivendo uma mentira. Fingimos que amamos e eles fingem que são amados.
Muitos vêm, é o que eu falei aqui pela manhã, de mãozinha dada, com a sua esposa ao culto, abraçando os filhos. Na igreja é tudo muito lindo, muito bonito, mas quando chega em casa a realidade é outra. Se vive uma outra face. E o homem e a mulher vivem um holograma, uma imagem projetada para a sociedade. E eu dei um exemplo aqui pela manhã de um tio meu, uma tia minha, que vivem junto há muitos anos, mas há muitos anos eles vivem juntos, casados há mais de 35 anos, 40 anos, mas eles vivem há mais de 20 anos separados dentro da própria casa. Nas reuniões familiares eles estão lá abraçados, de mão dada, parece que está tudo bem, mas dentro da casa deles, eles vivem separados, cada um dorme em uma cama, dorme em um quarto, não tem relações. E se nós formos olhar, a vida dos filhos segue o mesmo ritmo, porque o espelho do filho é o pai, é a mãe, é a família. Nós somos um exemplo para a sociedade que começa na nossa casa, começa no nosso lar. Então qual o seu maior valor, qual o seu maior bem, qual a sua maior herança, qual o seu maior patrimônio? É a família. Eu posso dizer que meu maior patrimônio, minha maior bênção, o meu maior presente, o meu maior bem é a minha família. Depois do Senhor na nossa vida, porque a família que nos deu foi Ele. Foi Ele que projetou, foi Ele que programou, foi Ele que arrumou, foi Ele que nos uniu, é Ele que nos mantém. Porque sem Cristo na vida, não tem como manter nos dias de hoje uma família equilibrada. Nós não sabemos, nós somos esta geração gananciosa, presunçosa, soberba, individualista. Nós somos assim. Nós fazemos parte desta geração. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que buscar a diferença. E isso nós não encontramos lá fora. Nós não encontramos no mundo e nem encontramos na igreja. Não, irmãos. Não buscamos na igreja, mas buscamos nele. Buscamos em Cristo. Mas na igreja nós temos que ser exemplos. Nós não temos que ser holograma na igreja. Nós não temos que projetar uma imagem. Pastor, uma imagem para o irmão. Nós temos que ser na igreja o que nós somos em casa e vice-versa. Porque o nosso maior bem deve ser a família. Eu ainda sou da época, eu fico olhando, meu Deus, as próximas gerações como serão. A gente vê a maioria da sociedade, as crianças crescendo em lares totalmente conturbados, em guerra. Lares totalmente destruídos. Como serão as suas famílias? A minoria, a família hoje, a família original, pai, mãe, homem, mulher, que se amam, que se uniram e têm filhos em obediência, em submissão a eles, é raro. Nós não somos mais a maioria, irmãos. Infelizmente, não somos a maioria, mas somos muitos ainda. E Deus não precisa de muitos para fazer um milagre, basta um que se coloque na posição. Basta uma família que diga: Senhor, a minha família é consagrada a Ti, e o meu maior patrimônio é ela, e nós vamos lutar para viver em Tua presença, em obediência e em temor a Ti, sendo exemplo para muitos outros. Virão gerações desta família. Aleluia, glória seja dada ao Teu nome. Valores individuais, qual o seu valor? Em segundo lugar, valores familiares. Valores familiares, irmãos, o que é que rege a família nesse tempo? Quais são os valores da família? Qual é a verdade e qual é o mito? Os valores da família hoje são os valores do ser. O que rege a família é o ser. Isso é verdade, irmãos? O que rege a família hoje, os valores são capitalistas, são financeiros, são econômicos. O que importa é o dinheiro, o que importa é o que eu tenho, o que importa é o que eu construo, o que importa é a minha casa, é a minha família estar bem estruturada. Os valores hoje não são do ser, isso é um mito. Os valores hoje são do ter. Importante é quem tem. Já começa, irmãos,
por aquele grande famoso ditado. Todo mundo conhece aqui. Quem casa quer o quê? Casa. Isso é verdade, irmão? Quem casa quer casa? Quem casa quer o quê? Quer um companheiro, uma companheira. Não quer estar só. Quer ter alguém para dividir. Será que a pessoa mora na rua? Quem casa quer ter um lar, uma família. Quem casa quer ter alguém para compartilhar do seu lado. Mas o que é que a gente vê na sociedade? Ao longo dos anos, as pessoas se casam e vão trabalhar para adquirir um patrimônio, para adquirir um imóvel. E eles perseguem, trabalham e compram um imóvel financiado pela Caixa Econômica, financiado por um banco, e levam 50, 40 anos para pagar. E vivem ali, quando conseguem comprar, agora eles vão trabalhar para mobiliar. Aí depois que mobiliam, eles vão trabalhar para comprar um carro. E vai crescendo os filhos. E agora eu vou trabalhar para dar uma boa escola para o meu filho. E agora eu vou trabalhar para pagar um curso de inglês. A gente vive isso. Nós vivemos essa realidade. Eu não estou pregando aqui, irmãos, para vocês, estou pregando para nós. Esse é o contexto da nossa sociedade. Os valores, qual é o valor que antigamente era ensinado? A minha avó fala, era o respeito, era a honra, era a autoridade, era a obediência, era limites. Se ensina isso hoje? Não. Eu fiquei horrorizado uma vez, há um ano atrás, eu fui numa loja no centro de Aracaju, estava na loja comprando uma roupa para as meninas e chegou uma mãe com uma criança de 5 anos, uma menina. E a menina entrou na loja gritando e batendo o pé e disse: eu não quero vir nessa loja, eu não gosto dessa loja, não sei por que você me trouxe aqui. E a mãe assim com medo: não, minha filha, depois a gente resolve, não fique assim não, não grite não. Ela: eu não gosto, eu já falei que eu não gosto, e começou a bater o pé. E as atendentes pararam de atender e ficaram olhando e vendo a criança mandar na mãe. E ela disse: eu não quero, vamos embora que eu não gosto desta loja. E saíram da loja. E a mãe não respondeu um ai para aquela criança. Eu disse: meu Deus, 5 anos mais ou menos aquela criança tinha. Hoje ela já é assim, imaginem quando ela estiver maior. O que é que se ensina hoje para os filhos? O que é que nós transmitimos de valores para os nossos filhos, irmãos? Nós temos que voltar os nossos conceitos, voltar os nossos valores e ver o que é que a gente está passando para eles, o que é importante. O que é importante? Eu quero que meu filho seja um doutor, eu quero que meu filho seja um médico, eu quero que meu filho... Nós temos muitos sonhos para os nossos filhos, mas o maior sonho é que ele seja um homem de caráter, uma mulher de caráter, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não importa se ele vai ser gari, varredor de rua, médico, doutor, não importa. O importante é que ele seja um homem e uma mulher que teme a Deus e os seus valores sejam da palavra. Mas o que transmitimos? Nós vivemos isso. Na correria do dia a dia, em busca do ter o melhor tênis, ter a melhor roupa, ter o melhor celular. O celular tem que ser o da moda. Eu fico olhando pessoas que não têm condição de comprar 1 quilo de feijão, mas tem o celular S7. Mas tem o celular, o iPhone 7. Tudo que junta é para ter o celular top. Mas não tem uma palavra de amor para transmitir ao seu próximo. Não ama a sua família, não ama os seus pais, não respeita. Então são esses valores que precisam ser passados para os nossos filhos. Esses valores que nós precisamos voltar. Em Lucas capítulo 12, versículo de número 15, diz a palavra do Senhor: a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Nós vamos olhar para alguém, nossos filhos começam a namorar e vão casar, a gente olha, mas o que ele tem? O que ele tem? Será que já tem um emprego? Será que ele já possui uma profissão? Como é a família? Será que a família é uma família que tem um recurso, já tem um apartamento, tem condição de se manter?
Quais os nossos valores? Então, o valor que deve reger a família de Deus não é o valor econômico, não é o valor do ter, mas o valor do ser. Quem ele é? Temente a Deus? Tem caráter? Tem índole? Respeita? Tem autoridade sobre a sua vida e obedece aos seus pais? É fiel a Deus? Tem o temor? Tem a honra? São esses valores que nós precisamos resgatar, irmãos. Precisamos abrir os nossos olhos e imprimir nos nossos filhos algo diferente do que o mundo quer imprimir. Uma geração que quer ter, acumular, e ter, e buscar, e correr atrás. Mulheres que deixam tudo, deixam a família, deixam os seus filhos para trabalhar, para conseguir uma escola melhor. Mas, irmãos, eu vou ser sincero, filho não quer só uma escola melhor, ele quer uma mãe melhor. Ele quer uma mãe presente, ele quer um pai presente. Ele quer um pai que abrace, ele quer um pai que dê amor, que dê carinho, que converse, que dialogue, que tenha um diálogo com ele, que não dê tchau, bom dia, boa noite. Nós precisamos fazer diferente, resgatar esses valores, os valores do tempo da minha avó, da minha bisavó, que muitos dizem hoje que nada, isso é ultrapassado, isso aí é arcaico. Porque esse mundo contemporâneo, essa pós-modernidade, prega a aparência, tudo é aparente, tudo é mentira, tudo é falso, tudo é uma imagem. No fundo as pessoas estão vazias, sem nada, porque o que importa é a beleza. O que importa é fazer uma plástica aqui, uma plástica ali, uma plástica aqui, fazer isso aqui e ficar muito bonita para mostrar a beleza à sociedade, enquanto o interior está vazio, enquanto o interior está corrompido, sem valores, sem noção, sem amor, sem perdão, sem respeito, sem honra, sem conhecimento da palavra, da verdade, sem conhecer a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. O versículo 2 diz que os homens dos últimos dias seriam gananciosos. A ganância, a busca pelo ter, pelo conseguir, pelo conquistar, dá mais importância àquilo que é ter e não ao que é ser. Nós vivemos neste tempo destes homens, e isso foi dito há mais de 2000 anos, e esse tempo se chegou, o tempo é hoje. Nós vivemos com medo. Eu digo porque eu vivo isso. Eu saio do meu prédio com o carro, eu saio olhando para todo lado, e quando passa uma moto com 2 homens em cima, eu fico apavorada, e vai passando devagar. Eu entro olhando todo lado, porque os homens, eles não estão nem aí. Eles estão matando, roubando, eles não estão nem aí para ninguém. O que mais importa é o ter. O ser não tem valor nenhum. Nós vivemos nesse tempo onde os ídolos dessa geração não são os pais. Os ídolos desta geração não são os doutores, não são os médicos, advogados. Os ídolos são os traficantes. São aqueles que ganham muito dinheiro. São aqueles que são milionários pelo tráfico, pelas drogas. Estes são os ídolos dessa geração. E nós precisamos mudar este quadro. Porque a igreja está se tornando muito semelhante. A igreja não tem feito a diferença. Muitos dizem, mas tem vindo um avivamento na igreja. Que avivamento, irmão? Que avivamento? Que o número de homicídios aumenta a cada dia. A prostituição aumenta a cada dia. Que avivamento? O avivamento tem que começar na minha casa e na tua casa. Na minha família e na tua família. O avivamento não começa na igreja, o avivamento começa na nossa casa. Quando nós somos capazes de, através da nossa família, testemunhar a outra família. E dizer, irmão, o divórcio não é uma opção. Enquanto eu disse pela manhã, enquanto o divórcio for uma opção no casamento, o casamento está fadado ao fracasso. Divórcio não é opção. A opção é você estar temendo a Deus junto com seu esposo, sendo fiel a Ele e Ele fiel a você em todo o tempo. Se isso ainda não é uma realidade no seu lar,
continue perseverando, continue orando, porque Deus vai cumprir. O tempo é de Deus, mas a perseverança é nossa. Valores individuais, valores familiares. E por último, irmãos, valores sentimentais. Valores sentimentais, o que é que tem regido a sociedade e a família nestes dias? Qual é o sentimento que rege a família? Muitos dizem é o amor, a família tem vivido o amor. Será que é verdade? O amor tem regido a família? É verdade ou é um mito? Mas na família o sentimento que prevalece é o individualismo. O que importa sou eu. O mais importante sou eu. O outro pode esperar. O outro não é prioridade. É a realidade que podemos até nascer em família. E o homem do tempo do fim, segundo o versículo de número 3 que nós lemos, isso é um fato interessante. No versículo de número 3 de 2 Timóteo 3, diz que os homens do tempo do fim seriam sem afeição natural. Sem afeição natural. E eu antigamente pensava que sem afeição natural seria o homem que não amava a mulher e mulher que não amava o homem. Mas sem afeição natural, na tradução do grego, é o homem que não tem amor natural. Amor mútuo entre pais e filhos. É um homem sem o amor natural, o amor que vem no DNA, o amor consanguíneo. A palavra diz que neste tempo do fim os homens não teriam afeição natural. Isso quer dizer que nós podemos gerar uma criança que vai nos odiar. E nós podemos odiar o filho que vai nascer de nós. Porque nós seríamos a geração sem afeição natural, sem amor natural entre pais e filhos. Esta é a geração que vivemos hoje. E você pode dizer, mas irmã, não existe mãe que não ama filho. Não existe. Não existe filho que ama a mãe, que ama o pai. A irmã Débora falou aqui. Quantos filhos têm matado os seus pais por dinheiro? Por valores econômicos? Quantos pais têm matado os filhos porque não o amam? A gente para nos semáforos das ruas e a gente vê aquelas crianças de 4, 5, 6 anos pedindo dinheiro nos semáforos, enquanto as suas mães estão lá atrás da moita conversando e fumando. Que amor é esse? Mães que vendem os seus filhos para prostituição, mães que geram filhos para vender os órgãos, para matar, tirar os órgãos e vender. Isso é realidade, irmãos, acontece todo o tempo. É só procurar na internet as estatísticas. Nós vivemos nesse tempo onde o homem não tem afeição natural. Ele não nasce com amor. E nós podemos contemplar, quando eu vi aquela criança falando daquele jeito com a mãe, o ódio que ela falava. Porque o amor hoje não é mais natural, ele é aprendido. Ele é aprendido, ele é transmitido. E não se transmite amor falando, não se transmite amor louvando ou cantando, não. Se transmite amando. Se transmite amor amando. Mas não temos tempo para amar. A nossa vida é muito corrida. Nós corremos atrás do ter. Corremos atrás de buscar coisas melhores para os nossos filhos, enquanto eles só querem carinho. Eles só querem um abraço. Só querem um amor. Porque uma geração de filhos tão irados, tão rebeldes. Porque nós projetamos os nossos sonhos nos nossos filhos, quando os sonhos deles são muito menores do que os nossos. São simples. E nós não conseguimos fazer o simples. Nós queremos fazer aquilo que eles não precisam, porque eles vão conquistar com os seus esforços.
É claro que você não vai, não, eu vou colocar meu filho na escola pública. Não, faça o melhor pelo seu filho. Faça o melhor. Pague um curso de inglês, dê a melhor escola, dê a melhor roupa, mas que isso não venha reger o seu lar. Que isso não venha ser o principal, que isso venha ser o secundário. Que o principal seja o amor, que o principal seja o vínculo, que o principal seja o amor natural, que ele venha aos nossos corações. Ensine amando, não ensine falando. Nós vivemos num tempo aparente, se fala muito. Irmã Débora, falar a verdade, quando tinha aquelas reuniões de família, a irmã falava: irmã, diga à sua esposa que ela está linda, diga ao seu esposo que ele está lindo. É bonito falar isso, mas muitos só falam na coletividade. Muitos só falam aqui. Em casa, nunca prestaram um elogio. Nunca disseram: você está linda, você está lindo. Falam para prestar satisfação ao outro, mas não por amor, não por dedicação, não por consideração, não por compromisso. Nós temos que fazer a diferença, irmãos. Restaurar esses valores que são primordiais na família para a manutenção. Filhos, amem aos seus pais, respeitem aos seus pais. Pais, amem aos seus filhos. O Antigo Testamento, ontem foi pregado aqui pelo meu esposo Malaquias, o último capítulo e versículo da palavra de Deus no Antigo Testamento, diz que Deus nos últimos dias converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que ele não venha e não fira a terra com maldição. E se nós formos ver o primeiro capítulo do Novo Testamento, o livro de Mateus, começa com o quê, irmãos? Quem lembra? Mateus capítulo 1, qual é a sequência do capítulo? É a genealogia de Jesus. É a genealogia de famílias. Qual é a sua genealogia? Mas qual é a sua herança genealógica? O que você tem recebido e o que você tem transmitido? Será que a sua genealogia vai estar escrita no livro de Deus? Temos que restaurar estes valores, irmãos, urgentemente. Se amor fosse sentimento, Jesus não mandaria nós amarmos. E o conselho que deixo está no versículo de número 14 do capítulo 3 de 2 Timóteo, que diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Tu permanece naquilo que aprendeste. Que nós não possamos fazer como no versículo de número 7, que diz que eles aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. A verdade está na palavra de Deus. Se você tem ouvido esta palavra, tem lido, meditado, buscado, você tem aprendido e a verdade tem chegado até você. Basta a prática. Vamos praticar esta verdade. Vamos amar, trazer os valores de família, para que a nossa família possa se propagar, possa ter uma genealogia abençoada. E essa palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, irmãos. Qual é a sua família? O que você tem vivido? Quais são os valores que você tem passado para a sua família? Falamos muito sobre casamento ontem, hoje pela manhã. Nosso casamento, como está o seu casamento? Glória a Deus pela vida da dona irmã Patrícia Raquel, de Luiz. Muitos casais façam isso. Renovem as suas alianças. Mudem. Que a crise que chegou, ela saia em nome de Jesus. Que não haja crise mais nas nossas famílias. Conflitos, como eu disse pela manhã, sempre haverá. Nós somos diferentes. Pensamos muitas vezes diferentes. Os conflitos virão. E é necessário que eles venham, porque nós não crescemos na bonança, crescemos nos conflitos. E eu posso dizer assim como a irmã Anne, o nosso casamento hoje não é menos amor, é mais amor. Ele não vem diminuindo, ele vem aumentando.
Porque nós temos aprendido nas diferenças a crescer com elas. As diferenças não vêm para nos abater, as diferenças vêm para nos fazer crescer. Valores individuais, valores familiares e valores sentimentais. Resgate os valores na tua família, na tua casa, para que a próxima geração da Igreja de Cristo receba um verdadeiro avivamento. Oh, aleluia, que o avivamento venha sobre a tua casa, irmão, para que você possa ser uma chama viva na igreja, para que você possa ser uma chama viva no mundo, para que não seja um casamento de aparência, de fachada, mas para que seja verdade. Que a verdade de Deus venha a ser transmitida através da minha vida e da tua vida. Valores individuais, valores familiares, valores sentimentais. Amém? Amém, irmãos? Vamos louvar em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé nesse instante? Esse é o tempo de cura, tempo de sarar as feridas da alma. Esse é o tempo de cura, tempo de sarar as feridas da alma. Esse é o tempo de Deus para as nossas vidas. Necessário é que Deus, com seu poder e sua unção, façam sobrenatural sobre nossa mente e coração, restaurando tão profundamente e mudando. Deixa Deus fazer agora em tua vida. Deus vai derramar agora em tua vida. Vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, abundantemente em tua vida. Vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, abundantemente em tua vida. Vinho novo, Jesus, em odres novos, nossas vidas. Vinho novo, em odres novos, nossas vidas. Esse é o tempo de cura, tempo de sarar as feridas da alma. Esse é o tempo de cura, tempo de sarar as feridas da alma. Esse é o tempo de Deus para as nossas vidas. E necessário é que Deus, com seu poder e sua unção, façam sobrenatural sobre nossa mente e coração, restaurando tão profundamente e mudando. Deus vai fazer agora em tua vida. Deus vai derramar. Se você quer receber agora nessa noite, levante as suas mãos e declare. Vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho
declare mais uma vez. Aleluia.